Fala galera do canal Fala Fono, vamos conversar hoje sobre um assunto que não quer calar. Nem tudo é autismo. O que é autismo? O que não é? Se você quer saber mais, fica ligado. E aí, galerinha, vamos conversar sobre esse assunto, porque eu percebo que existem dois extremos, né? Tem gente que diz o autismo tá na moda, tudo agora é autismo, e ficam nessa neura de ficar procurando sinais de autismo em todas as crianças, e muitas vezes encontram, e nem necessariamente a criança tem, né? Ou está dentro do espectro autista. Mas existe também um outro oposto, que é o pessoal do cada criança tem seu tempo, cada criança é do seu jeito, cada criança tem sua individualidade, sua peculiaridade, e também nós sabemos que não é bem assim. Então, como é que funciona o desenvolvimento infantil? Existe um padrão de desenvolvimento infantil, e existem coisas dentro do desenvolvimento que a gente observa em todas as crianças, tá? Existem coisas que fogem ao esperado. Então, por exemplo, é normal uma criança se balançar para frente e para trás e chacoalhar as mãos? Em algum momento do desenvolvimento, por um período de tempo, em certas circunstâncias, praticamente todo bebê faz isso, né? Acabou de sentar ali, tá feliz, tá tentando brincar com alguém, ele faz isso, tá? O que a gente não espera? Que isso persista por muito tempo. Ah, dificuldades, atraso de fala é normal? Até certo ponto é normal. Ecolalia é normal? Até certo ponto pode ser normal. Enfileiramento é normal? Até certo ponto pode ser normal. Enfim, tudo que está presente no desenvolvimento atípico costuma estar presente no desenvolvimento típico, só que numa frequência diferente, de uma forma diferente, com uma persistência diferente. Então, é isso que a gente precisa observar quando sai do que é o esperado. E existem coisas que são peculiaridades das pessoas. As pessoas podem ser muito peculiares em uma questão bem específica. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa super bem desenvolvida, eu sou uma adulta, né? Eu trabalho bem, eu converso bem com os outros, meu raciocínio é do jeito que ele é e tal, mas eu me incomodo com a etiqueta de roupa, isso me deixa doente, eu não consigo usar etiqueta de roupa. É uma peculiaridade minha. Isso não me classifica dentro de um diagnóstico por conta de uma peculiaridade. Então a gente tem que conseguir diferenciar todas essas coisas, e nem sempre isso é fácil. Então, um tempo atrás eu postei um vídeo do meu filho, dos meus dois filhos mais velhos, no dia que eles conheceram a irmãzinha mais nova. E aí no dia que os mais velhos foram conhecer a neném, a minha filha do meio pegou a neném no colo e o mais velho tava ansioso pra pegar a neném no colo. Ele ficou observando, ele ficava extasiado com aquela cara de paspalho, ele olhando a nenenzinha depois de longos 9 meses, vendo a mãe grávida e tal. E aí ele falou, posso pegar a neném? E deu uma mexidinha assim com a mão, porque ele tava ansioso, porque ele queria pegar a neném, mas ele tava com medo, porque é a primeira vez dele segurando o neném, que ele se lembrasse. E aí uma neuropediatra, cujo nome não citarei, nem lembro, veio pra mim e mandou uma mensagem no inbox. O menino tem TEA e a menina também? Do tipo assim, eu sei que o menino tem TEA, mas a menina também tem? E aí eu respondi, falei, não, nenhum dos meus 2 filhos está dentro do espectro, não. Sim, não que tenha problema estar dentro do espectro. Se meus filhos estivessem dentro do espectro, isso não ia derrubar meu mundo. Mas eu, como fonoaudióloga, como profissional da área da saúde e do desenvolvimento infantil, não perceber que meu próprio filho estivesse no espectro é uma coisa que seria complicada pra mim, né? Enfim, eu falei, não, nenhum dos dois tá dentro do espectro. Não, o menino com certeza tá, é muito claro, os sinais, os trejeitos dele tem, o jeito dele, o sorriso meio, como que ela falou? Usou uma palavra, tipo, que o sorriso não era muito expressivo, que não sei o que, eu falei, não, meu filho não tá. Ela, olha, leva pra uma avaliação, eu tenho certeza que ela insistiu comigo que o meu filho, que eu conheço há 9 anos, está dentro do espectro autista, porque ela viu um vídeo dele de 30 segundos e no vídeo ele fazia assim com a mão, querendo pegar, assim, meio agoniado, querendo pegar a irmãzinha no colo. Então, assim, a gente tem esse extremo, né, de pessoas que ficam procurando, né, sinais em tudo e que não avaliam um contexto inteiro, porque a gente não pode avaliar, a gente não recebe uma pessoa, uma criança, e avalia, passa falha no autismo. Não é isso? Quem é essa criança? Quem é essa família? Em que comunidade eles estão inseridos? Que oportunidade de desenvolvimento ela teve? Como ela vem se desenvolvendo? Qual foi o histórico da gestação? Qual foi o histórico familiar? A gente avalia como um todo. A gente tem uma visão muito mais global da criança para entender quem é essa criança, né? E para classificar uma pessoa dentro de um diagnóstico, não é uma coisa tão simples quanto,
tal característica estava presente por 5 segundos durante a minha observação de 20 minutos. Classifica. Não é assim. A gente sabe que o ambiente de um consultório não é o ambiente natural da criança, né? A gente sabe que certos momentos não são os momentos naturais. Então, tudo que está presente dentro do desenvolvimento atípico, em menor grau ou em certos momentos, pode sim estar presente dentro do desenvolvimento típico. Outra coisa que eu postei outro dia, minha filha Mila, de 2 anos e 3 meses, eu falei pra ela, filha, pega um sapato que a gente vai sair. Ela pegou todos os sapatos do armário e colocou um do lado do outro, assim, bem enfileiradinho. Aí eu tirei uma foto e coloquei no story. Perguntei, isso é uma estereotipia? Isso é um enfileiramento? Isso coloca minha filha dentro do transtorno do espectro autista? Toda criança que tem autismo faz enfileiramento? Fiz um monte de pergunta. Porque não e não, gente. Tá? Ah, é um enfileiramento? É. É uma estereotipia? Não. Porque para ser uma estereotipia, tem que ser repetitivo, tem que ser prolongado, tem que ser descontextualizado e tem que persistir por um tempo, né? Eu pedi para ela separar o sapato, ela separou todos. Ah, e se tivesse separando potinhos também, a questão não é essa. A questão é a criança que não consegue brincar a não ser organizando os brinquedos. É a criança que não consegue brincar a não ser abanando e tacando os brinquedos longe. Não é que a criança que faz isso um pouco e brinca, né? E tem todo um contexto, tem que haver um déficit na comunicação social, tem que haver uma forma diferente de processar o universo, de entender as informações, de operar no mundo. É uma diversidade, né? O autismo é uma neurodiversidade. Por isso que a gente fala neurotípico ou atípico, porque é o desenvolvimento neurológico da pessoa e a forma como ela processa as informações e a forma como ela é diferente, tá? E não vai ser uma característica num certo momento que vai classificar. Toda criança um dia gira a rodinha do carro, mas a criança que não consegue pegar um carro e brincar com ele sem antes girar a rodinha, a gente observa que isso tá mais persistente, tá? Para ser uma estereotipia, tem que ser repetitivo e tem que ser descontextualizado. Porque se eu, hoje, meu armário, você olha lá, é uma bagunça, e eu vou lá e classifico as minhas roupas por cores, isso não me torna uma pessoa sistemática, com rigidez mental. Mas se eu não consigo dormir, porque a roupa laranja tá do lado da roupa vermelha e deveria estar do lado da roupa laranja, aí você falou, peraí, né, existe uma coisa mais forte aí, é uma questão de como... É o modus operandi do cérebro, é como que esse cérebro, ele opera. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de avaliar crianças, entender o contexto delas, entender que tipo de estímulos elas receberam, que tipos de relações sociais elas receberam. Quando a gente pega uma criança que, quando era bebezinho, ok, tinha pessoas interagindo com ela, cresceu um pouco, foi para as telas e recebe pouca interação social, a maior parte do dia ela passa nas telas, não é raro ela apresentar um déficit na comunicação social. E déficit na comunicação social é um sinal de autismo. E essa criança é autista só por isso? Não. Ela é uma criança que está intoxicada por telas, privada de estímulos sociais. Então, são coisas diferentes, tá? A gente não pode generalizar. Do mesmo jeito que a gente não pode achar que tá tudo bem e que cada um é único. Cada um é único, sim. Mas a gente não querer dar para uma pessoa um diagnóstico que ela tem, na minha opinião, é capacitismo. É você achar que uma pessoa que não tem um diagnóstico vale mais que uma pessoa que tem diagnóstico. Que pessoas que têm diagnósticos, elas são menos, né? Que é esse termo da deficiência, né? Hoje a gente fala pessoa com deficiência. E esse é o termo que a gente usa. Ela apresenta um déficit, ela apresenta uma diferença, ela apresenta uma deficiência, né? E até aí, ok. O que não tá ok, você achar que essas pessoas, por apresentarem isso, valem menos do que que não apresenta isso. Ou que você dizer pra ela, olha, seu filho é autista, ou seu filho está dentro do transtorno do espectro autista, isso vai diminuir essa criança só porque tem esse rótulo. Bom, essa criança não vai deixar de ser quem ela é. Ela não vai deixar de ter todas as dificuldades que ela tem se eu não der o diagnóstico para ela. Mas ela vai deixar de receber o tratamento que ela precisa e que ela merece, porque eu neguei a ela o direito dela ter o diagnóstico dela. A gente tem que enxergar, essas são sutilezas. A gente não pode sair classificando todo mundo. Não, a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de fazer isso. Mas a gente não pode se recusar
a dar um diagnóstico para uma pessoa que tem esse diagnóstico, porque é um direito dela entender a dificuldade dela, pertencer a um grupo. Eu tenho perda auditiva e desde que eu era criança eu descobri na adolescência. E por muito tempo eu achava, eu não me encaixava, porque eu achava que eu ouvia demais para ser surda, mas eu ouvia de menos para ser normal. E eu ficava nesse limbo, né? Até que, porque as pessoas falam, não, surdo não é quem tem uma deficiência auditiva. Surdo é quem pertence à comunidade surda. E aí os estudos foram avançando, enfim, e eu descobri que não, qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência auditiva, ela é sim surda. E aí quando eu falei, nossa, eu sou surda, isso me empoderou de um jeito. E eu fiquei feliz, porque agora eu pertenço a uma comunidade, existem outras pessoas que são surdas como eu, e que têm os mesmos tipos de desafio como eu, e que sabem fazer leitura labial quando termina o Jornal Nacional, então os caras lá fazendo comentário aleatório, a gente consegue ouvir, né, só além dos lábios. Então assim, existe um pertencimento também, existe você se identificar com a dificuldade do outro, tá? É a mesma coisa que dizer, ah, não, eu não sou negra, eu sou moreninha. Mas aí quando você se descobre negra, aí não é meu caso, mas quando a pessoa se descobre negra e pertence, né, e ela sente essa força de estar junto de um grupo, de uma classe, de pessoas que já lutaram, de se reconhecer e falar assim, não, porque meu tataravô foi Zumbi dos Palmares, sabe assim? Isso te dá um pertencimento. Então, a gente não pode negar isso às pessoas que têm certos diagnósticos. Ah, tem pessoas que são portadores, tem pessoas que são cadeirantes. E elas têm os direitos dos cadeirantes, por quê? Porque elas se organizaram. Agora, se elas fizerem... Não, vamos ficar no armário do cadeirância, vamos fingir que a gente anda. Vamos andar com uma cadeira de escritório, pra gente fingir que... Sabe assim? Elas não iam estar fazendo valer os direitos delas, não iam estar organizadas, elas não iam ter força, elas não iam ter uma presença, uma representatividade. Então, é importante a gente... Quando a pessoa paga para um profissional da saúde fazer uma avaliação do filho dela, e esse profissional da saúde avalia que essa pessoa tem um diagnóstico, e não dá para ela o diagnóstico que ela tem, ele tá roubando dela essa oportunidade, tá? O que não pode também é sair diagnosticando a torta direita, né, de forma superficial, sem você ter noção exata do que você tá fazendo. Gente, me delonguei mais nesse assunto, mas vocês veem que pega ali nos calos meus, né, numas bandeiras assim que eu tento levantar. Mas é isso, a gente tem que ter cuidado e responsabilidade, mas a gente não pode se eximir também. Então, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, curte aí. Vejo você na semana que vem.